Olá pessoal, hoje a gente vai dar andamento aqui ao nosso mini curso de automação tributária e hoje a gente vai criar um relatório automatizado, dando continuação à aula anterior, que foi extração dos dados do XML. Então na aula anterior a gente fez a extração dos dados fiscais, entrando aqui na pasta onde a gente fez a extração desses dados, né, a partir de um arquivo XML. A gente colocou então para salvar o resultado numa pasta temp aqui do nosso computador. Então se eu clicar com o botão direito e abrir aqui no Excel, a gente vai conseguir ver então aqui as extrações, a extração que foi feita. A gente vai conseguir ver então a extração que foi feita de um arquivo XML somente. Então tem alguns dados aqui do emitente e também do destinatário, e a gente tem algumas informações fiscais, aqui como o valor total da nota e valor de tributos, ok? Então, o que a gente vai fazer agora é a extração desses mesmos dados, porém, com mais arquivos. A gente vai criar nova pasta aqui então, né, com do nosso relatório automatizado, só arrumar o R aqui. E a gente vai partir do nosso script da aula anterior. Então eu vou entrar aqui no script da aula anterior. A gente vai fazer junto aqui do zero, não sei como é que vai ser. Então pode ser que surjam alguns erros aí durante a gravação. A gente vai usar o ChatGPT e surgiu outra ferramenta aí nos últimos meses, que é o chamado DeepSeek, que também é um chatbot de inteligência artificial tão útil, né, e poderoso quanto o ChatGPT. Ele é grátis, a gente consegue aqui então anexar arquivos, né, e fazer o trabalho através desse chatbot. E o ChatGPT, para não ficar para trás, antes não permitia aqui a inclusão de arquivo no chatbot, né? Então agora ele já permite fazer o carregamento mesmo na conta grátis. Então isso aqui ajuda bastante a gente a dar andamento aqui ao nosso trabalho. Então não vou usar a conta paga, vou usar essa conta grátis aqui que ela já vai atender a nossa demanda. Então a gente olha aqui o nosso script da aula anterior e o nosso objetivo aqui vai ser fazer a leitura de vários arquivos XML agora, né, porque antes a gente fez a leitura somente de um arquivo. A gente pode ver aqui nessa string aqui que a gente salvou o nome do arquivo XML, né, então a gente fez a extração de um único arquivo. A gente vai pedir para o chatbot customizar esse código para que seja feita a leitura de todos os arquivos. Então a gente vai pedir para o chatbot fazer a extração desses 4 arquivos e a gente vai pedir para ele fazer um resumo desses dados. Tá? Vamos ver o que vai sair aqui. Então a gente vai copiar, dar um Ctrl A e a gente copia o código, vem aqui no chatbot, vamos usar o ChatGPT mesmo e a gente vai dizer para ele o seguinte: customize esse código para que seja feita a extração e resumo em forma de relatório dos arquivos XML que estão no diretório. A gente vai passar para ele aqui o diretório onde os arquivos estão salvos. Então eu vou copiar o endereço dos meus arquivos XML, vou colar aqui, vou colocar entre aspas para ele
ficar separado do que eu estou escrevendo. E agora sim eu vou passar, vou escrever aqui, esse está meu código. E a gente vai copiar o código, Ctrl A, Ctrl C, e aqui a gente dá um Ctrl V. E a gente clica aqui para ele iniciar. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Então, para customizar seu código de forma que ele faça a extração, tá? Que ele está passando aqui para nós que ele está entendendo. Deu os arquivos no diretório, então aqui ele já customizou para a gente a string aqui que vai ficar salvo o diretório, tá? Daqui o arquivo que vai ser a nossa saída de dados, né? Extração emitente de dados fiscais, ok. Aqui ele está pegando os dados fiscais, os dados do arquivo XML, criando aqui a planilha, né, o workbook, pegando aqui os cabeçalhos, adicionando aqui os dados na planilha. Tá, então vamos lá, vamos copiar aqui o código. Aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo novo, para a gente não mexer no arquivo da aula passada. Então eu vou aqui no meu VS Code, File, New File, Python, e a gente cola aqui o arquivo. Cola aqui os dados que o ChatGPT passou para nós. Então a gente vai dar um Ctrl S para salvar esse arquivo. Então eu vou aqui na aula 4, pode ser aqui mesmo, tem problema. Vou colocar aqui a criação de relatório. Relatório.py, não precisa botar porque a extensão já aparece aqui embaixo. Então vou clicar em salvar, ok. Então se tudo der certo, a gente vai ter um arquivo aqui na nossa pasta temp, com o nome de extração emitente dados fiscais, tá? Vamos mudar esse nome aqui, para não confundir com o arquivo que a gente já tem. Ao invés de extração, vamos colocar aqui criação relatório fiscal. Criação relatório fiscal. Vamos salvar, Ctrl S. Ficou errado aqui, fiscal, agora sim. Ctrl S, salvei, e eu vou executar isso. Eu vou colocar aqui para a gente ver o terminal aqui embaixo no VS Code, para a gente ver a execução, e agora sim a gente executa. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Então ele está processando. A gente vai olhar aqui na pasta temp para ver se aparece alguma coisa. Tá, planilha criada com sucesso. Criação de relatório fiscal. Vamos abrir, já finalizou a execução. Deixa eu abrir com o Excel que é mais rápido. Tá, ele fez a execução aqui das 4 notas, porém os dados ainda não foram em formato de relatório, tá? Então aqui foi uma falha, a gente vai tentar resolver isso comentando com o ChatGPT. Então a gente copia o código e volta lá, e vamos dizer para ele o seguinte: preciso que no final tenha um dashboard, vamos colocar um dashboard aqui. Resumo dos dados extraídos. Não é para fazer somente a extração. Então a gente
informa isso e manda o código de novo para ele customizar. Então aqui ele está dizendo, né, que para fazer isso que a gente solicitou, né, ele vai criar uma aba adicional que contém essa análise agregada dos dados extraídos, né, como por exemplo calcular a média, contagens ou quaisquer outras métricas relevantes. Então ele vai fazer isso aqui para nós, a parte aqui da extração dos dados, né, e depois ele vai trabalhar dentro do Excel, com esse WB igual workbook aqui, cria uma planilha, e essa vai ser a atividade que ele vai fazer dentro da planilha após a extração dos dados, pelo que eu estou vendo aqui. Vamos ver aqui se vai funcionar. Tá, ele acabou, então vamos copiar e vamos substituir pelos dados que a gente tinha. Vamos apagar a planilha que já estava aqui criada, que não foi o que a gente esperava. E agora a gente executa. Então já foi, são só 4 arquivos. Volto aqui no temp, vamos ver aqui o que foi possível fazer. Então na primeira aba, como ele comentou, ele vai deixar somente os dados extraídos, ok? Isso é bom pra gente, né? E aqui uma aba com resumo. Na aba com resumo, o que a gente tem? A gente tem o total de notas fiscais, vou dar um zoom aqui. Isso aqui é interessante, né? Então eu tenho o total de notas fiscais, que são 4. O valor total de notas fiscais, né, 60 milhões aqui, a gente tem que ver se esse número está correto. Total de CMS 8 mil, total de IPI 6 mil, total de PIS e o total de COFINS. Tá? Só vamos dar uma olhada aqui, porque ele somou 60 milhões, eu acho que não tem todo esse valor. A parte inteligente, pessoal, do processo é sempre nós, tá? A gente usa inteligência artificial para poder melhorar o nosso trabalho, mas a gente sempre tem que tomar cuidado com o que é gerado, porque a gente tem que analisar o resultado, nunca passar adiante sem fazer uma análise. Então aqui já me chamou a atenção 60 milhões, tá? Então a gente vai vir aqui nos dados para ver qual foi a falha, o que fez ele gerar 60 milhões aqui. Então que seria o valor total da nota. Então essa nota tem 76 mil, eu acredito que seja aqui, nesses dois valores, tá? E não está errado, porque se a gente for olhar aqui, se eu for substituir isso aqui por vírgula, realmente eu tenho 20 milhões aqui na nota, então não estaria errado, tá? Então aqui fecha 60 milhões, se a gente tirar a vírgula aqui, o ponto e colocar a vírgula realmente, então eu tenho 60 milhões aqui no total das minhas notas, então ele fez certo, tá? Não tem nada de errado aqui, nosso cálculo está correto. Então é isso, a gente pode também fazer outros tipos de pedir, né, para a inteligência artificial, ChatGPT ou DeepSeek, fazer aqui outros tipos de análises para nós. Então essa foi eu pedi para ele sugerir a melhor análise, então o melhor agrupamento de dados, então ele trouxe isso para nós, mas a gente pode fazer também, se a gente quiser personalizar, a gente tiver em mente aí algum tipo de agregação de dados, a gente pode pedir para que ele faça para a gente, tá? Então isso aqui é muito útil no dia a dia, quando a gente quer saber o total de tributos, por exemplo. Eu faço a leitura dos XMLs de uma pasta, de um determinado mês, de um determinado estabelecimento, confronto o que ele apurou aqui para mim, do total de tributos, posso confrontar com relatórios aí que eu tenho no meu sistema, tá? Que eu apurei via sistema. Tá? Então essa é uma maneira de fazer uma auditoria também. Então no próximo relatório a gente vai ver, na próxima aula, a gente vai ver como a gente coloca essa automação, tanto na parte da extração como na geração desses dados, de maneira que ele fique automatizado, sem a necessidade da gente estar acessando o ChatGPT ou qualquer outro chatbot para fazer manualmente isso, tá? Isso aqui a gente consegue, via agendador do Windows, a gente consegue automatizar para que agendar essa verificação para que ela seja feita diariamente, ou semanalmente, ou por hora, né, ou por minuto, para que isso seja feito sem a nossa intervenção. Tá? Eu aguardo vocês. Até a próxima aula. Um abraço.